Olá a todos os nossos ouvintes do SEGcast, né, o podcast da Sociedade Espírita Jesus. E hoje a gente está com o tema do episódio, do segundo episódio do podcast, intitulado As Dimensões Mediúnicas do Passe. E nesse episódio vou estar acompanhado da colega de evangelização, a Nath. Boa noite, Nath. Boa noite, fico muito feliz pelo convite, é uma honra poder falar no nosso podcast, que seja o primeiro ou o segundo, né, muitos que virão ainda. E lembrando que o objetivo do nosso podcast é divulgar a doutrina espírita de uma forma leve, através dessa ferramenta de áudio, que com certeza a gente vai estar levando isso a muitos corações. E é com muita felicidade, sejam todos bem-vindos, então, ao segundo episódio. E hoje a gente está com um convidado muito especial, né, Nath? Exatamente, esse amigo querido, trabalhador espírita da Sociedade Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, pai amoroso da Olívia. E aí, Eduarda, com muita felicidade que nós te recebemos hoje para ter esse bate-papo sobre o paz. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês no podcast da Sociedade Espírita Jesus, conversando sobre doutrina espírita. Prazer e uma alegria. Falar sobre doutrina espírita é sempre maravilhoso, né? É uma bênção, né? Exatamente. Somos privilegiados. E ainda mais falar sobre passe, algo que é tão interessante e que tanto chama a atenção, seja dos trabalhadores, seja dos frequentadores. E para a gente iniciar, então, as discussões dessa noite, Eduardo, primeiramente, muito obrigado, né, pelo aceite do convite para estar junto a nós. Mas, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre magnetismo. Eduardo, faz um pouquinho um histórico sobre o que é o magnetismo, como surgiu, o que é isso e o que tem a ver com passe. Eu acho muito bacana, né? Vocês colocarem a questão do magnetismo, né? Porque o magnetismo, passe, a imposição das mãos se confundem, né? Ao longo da história. Nós vamos ver registros, assim, desde a antiguidade, de técnicas de cura, de busca, né, de tratamentos físicos e espirituais por meio da imposição das mãos. Nós vamos ver quase todas as sociedades primitivas tendo algum tipo de ritual ou de ferramenta para buscar a cura. Os registros mais antigos que nós encontramos dessa finalidade é no Egito, né, 1400, 1500 a.C., com o papiro de Ebers, né, que descreve realmente como é que os egípcios impunham as mãos com uma técnica, uma proposta de cura. Num livro que não é uma obra espírita, né, mas que eu gosto muito, que é o Ramsés, do Christian Jack, que é um egiptólogo, que escreveu um romance, né, que conta a história do imperador Ramsés. Ele começa o primeiro volume com o pai de Ramsés, o imperador, o faraó Sete, né, curando uma dor de cabeça da sua esposa por meio do passe da imposição das mãos. Aí a gente vê a importância dessa técnica, né, dentro da cultura egípcia, que vai ser um multiplicador por todo o mundo antigo. Nós vamos ver caldeus, sumérios, os hebreus, né, todos utilizando de técnicas de imposição das mãos. Veja que nós não falamos em magnetismo ainda, estamos falando somente em imposição das mãos. E a cultura grega, que teve uma intimidade muito grande com a cultura egípcia, vai trazer para os egípcios técnicas de cura por imposição às mãos. Nós vamos ver tratados que chegaram ao mundo atual, que sobreviveram durante todo esse tempo, né, nos mostrando que os gregos utilizavam técnicas de imposição das mãos com o objetivo de analgesia, de cura, de equilíbrio.
talvez um dos grandes expoentes dessa medicina antiga, né, é o médico Cláudio Galeno, que ficou muito famoso por curar uma ferida dita incurável do imperador Adriano. Ele utilizava muito dos passes como forma de equilibrar os humores, né, os vários tipos de, de energias que existiam, que eles acreditavam existir e que era importante ter um equilíbrio. Vamos ver dentro do cristianismo, Jesus utilizar e ensinar os apóstolos, né, a técnicas de imposição das mãos como forma de cura, e vão chegar à Idade Média, principalmente por meio da igreja, né, a cura, a imposição das mãos, mas a cura, de uma maneira geral, na Idade Média, era uma atribuição dos religiosos. Posteriormente, os barbeiros vão aprender com os padres, e a realeza também vai adquirir esse privilégio, essa prerrogativa de impor as mãos. Século XVI, século XVII, com o iluminismo, vamos ver figuras como Paracelso, né, utilizando técnicas e descrevendo já com toda uma teoria, um arcabouço mais filosófico, mais técnico. E vamos chegar na figura de Franz Anton Mesmer, né? Mesmer vai, juntamente com Paracelso, cunhar o nome magnetismo, porque era a energia mais sutil que eles conheciam. Então, eles vão atribuir a essa energia que era transmitida o nome de fluido magnético, né? Vão cunhar o nome fluido vital, fluido cósmico universal. Vejam que são nomes que depois Kardec vai se apropriar do magnetismo mesmérico e do pensamento de Paracelso, né, trazer para a doutrina espírita como dentro do vocabulário do jargão espírita. E o passe vai chegar aos dias de hoje, as mais variadas formas, não mais necessariamente com o nome do magnetismo, e nós vamos ver várias formas, várias técnicas, como o reiki, como o toque terapêutico, né, e o passe espírita, estudado pela ciência, sendo executado por vários sistemas de saúde pelo mundo, né, e ele sobrevive e chega até nós no dia de hoje. Então, técnica de imposição das mãos, passe, né, magnetismo, se confunde ao longo da história e chegam aos dias de hoje. É incrível como coisas que têm força e realidade nos seguem através dos tempos, né? Não importa muito a tribo, a religião, elas seguem, elas e se perpetuam. Tanto que a ciência tem muita pesquisa hoje comprovando a questão do passe, né? Não falam necessariamente passe, mas falam em posição das mãos, assim, vários que não são ligados a nenhum tipo de religião, muito menos a doutrina espírita, e comprovam a cura através não só do passe, né? Eles falam troca de bioenergia direta e bioenergia indireta. E eu acho isso excepcional, porque sempre Kardec diz, né, a ciência vai comprovar. Se não comprovar, então não existe. Então, levando em consideração todas essas energias espirituais, tanto biológicas, então, nós te perguntamos, Eduardo, todas as pessoas podem aplicar o passe? Pode, né? Em tese, sim. Né? Em tese, todos nós temos condições de aplicar o passe. Mas antes de eu entrar mais ou menos na tua pergunta, vou pegar o gancho das pesquisas científicas, porque a gente só consegue pesquisar aquilo que a gente consegue criar metodologia, né, para poder fazer a pesquisa, né? E na década de 40, 50, 60, se tinha interesse em pesquisar o passe, mas não se sabia como, né? E aí um biólogo chamado Bernard Grad, no Canadá, ele desenvolveu uma ferramenta, uma técnica, uma metodologia muito interessante para pesquisar o passe. Dá para falar? Dá tempo de a gente comentar isso aí? Ele pegou e
conheceu um healing, né, como se chamam os curandeiros, lá naquelas regiões, chamado senhor Estebani, que era um militar imigrado da Europa, que era um curandeiro muito famoso. E ele pega, junto com o senhor Estebani, ele desenvolve uma técnica de utilizar grãos de cevada. E ele sabia que o grãos de cevada, quando tu bota uma solução salina, uma água com sal, atrasa o crescimento dele. Então ele pegou bandejas com grãos de cevada germinados em solução salina e um em água normal para controle. E uma bandeja, o senhor Estebani impunha as mãos, como ele fazia para curar, usando a mesma técnica. Aí os grãos de cevada que o senhor Estebani impunha as mãos, periodicamente, sistematicamente, cresceram mais do que os outros grãos que não recebiam a imposição das mãos, que estavam com sal. Mas também cresceram mais e mais rápido do que estava no controle com a água sem sal. Né? E aí ele conseguiu, o Dr. Bernard Grady, se livrar da questão do efeito placebo, né? Que é a tua fé, a tua crença, né? Em acreditar que aquele passe vai te curar, aquele efeito psicológico da tua fé, da tua cura, porque a sementinha, o grão de cevada não tem essa consciência, né? E depois desenvolveu pesquisas com ratos modificados para ter o bócio, né? Para ter hipertireoidismo, e ele impunha as mãos sobre os ratinhos e diminuía o efeito desse bócio. Também os camundongos não tinham essa expectativa de cura, né? Então se começa a estudar os efeitos do passe, né? Essas técnicas são descritas no livro Considerações sobre Medicina Vibracional, da editora Pensamento Cultrix, do Richard Gerber, do Dr. Gerber. É muito interessante as pesquisas, os relatos dele, para quem gosta. Mas voltando, né, ao passe, não existe nenhum atributo especial no aplicador do passe. Então, em tese, por definição, qualquer pessoa, desde que esteja em boas condições físicas e psicológicas e saiba o que está fazendo, né, ele pode e tem condições de fazer de aplicar o passe. E as trocas de fluidos, de energias, de vibrações, nós fazemos elas involuntariamente, de forma inconsciente. Né? Nós agora conversando aqui, olhando nos olhos, né, interagindo à distância, né, nossos pensamentos se cruzam e trocamos energias, vibrações. Né? Durante o passe, ou durante toda a técnica de imposição das mãos, né, o agente está de forma intencional buscando a transmissão de fluidos, de energias, né, direcionadas a alguém com uma finalidade curativo harmonizador. Então, em tese, desde que a pessoa esteja em boas condições físicas, emocionais e espirituais, e tenha um conhecimento mínimo daquilo que ele está fazendo, né, qualquer um pode aplicar o passe. Todo esse mecanismo por trás do passe, dessa troca de energia, é muito interessante, Eduardo. E pensando, tu falou um pouquinho antes sobre as energias, que a gente está trocando energia aqui através do pensamento, dessa interação mesmo à distância. E no momento do passe, que energias basicamente são transmitidas e recebidas durante o passe? É uma coisa muito interessante, né? Porque Emmanuel, no livro O Consolador, né, ele vai comparar o passe com uma transfusão de sangue. Né? É a analogia que ele vai fazer. Né? Então, ele alega que o passe é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais. Então, basicamente, são essas energias, dessas naturezas, que são transmitidas pelo passe. No momento do passe, né, o aplicador do passe eleva o seu pensamento através de uma prece, né, no nosso jargão espírita,
ele eleva a sua frequência vibratória e vai concentrar energias que lhe são peculiares nos centros de força principal, que a literatura espiritualista denomina de chakra, né? Mas os nossos centros de força são mais... É um conceito mais amplo e mais complexo. Ele vai concentrar energias que lhe são suas, que lhe são físicas, que lhe são próprias. No passe espírita, essas energias são acrescentadas, são acrescidas de energias espirituais, de mentores, de espíritos amigos. Vai acontecer num terceiro momento uma conjuração, uma combinação dessas energias, para no quarto momento acontecer a emissão, a transmissão dessas energias, que dentro da técnica preconizada dentro da doutrina espírita, é emitida pelas mãos, sem a necessidade de tocar, direcionada ao centro de força coronário, que fica um pouco acima do topo da cabeça, que é o principal centro de força, que, por sua vez, vai ser encarregado de transmitir por todo o veículo perispiritual primeiro, e depois para o físico. Um detalhe, né? O passe, primeiramente, atinge o perispírito, entendendo por perispírito um envoltório semimaterial que envolve o espírito, que serve de elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Só posteriormente, né, após ele circular pelo perispírito, ele repercute, ele reverbera, essas energias são transmitidas para o corpo físico. Então não há necessidade nem do toque, porque se é o perispírito, eu não vou conseguir tocar o perispírito e não há uma necessidade do toque físico ao corpo físico. E eu não preciso também direcionar as emissões a esta ou aquela área que se encontra afetada, adoecida, combalida. O centro de força coronário, que é o principal, que preside todos os outros centros de força, ele transmite, ele leva até as regiões deficitárias de energias, de fluidos, a essas energias que são emitidas, que são irradiadas durante o passe. Quando descreve didaticamente cada um dos processos, é tanta coisa que acontece em um minuto, né? E é tão bonito. E quando a gente vai estudar mais profundamente nas obras subsidiárias, Evolução em Dois Mundos, nos domínios da mediunidade, e eles falam exatamente o que o Eduardo estava falando. O André Luiz descreve exatamente esse ritual, não é ritual, essa didática de atividade, como passo que a passo, funciona. né? Essa mecânica. Isso, exato. E essa é como o passe ficou popular, né? Mas, se nós formos olhar nas obras básicas, nós não encontramos essa palavra. Então, como que essa atividade acabou se tornando uma atividade tão específica assim nos nossos centros espíritas? É muito interessante, né? Porque Kardec não vai falar em passe, realmente, né? Mas ele vai falar, no livro dos médiuns, em mediunidade curadora. E quando ele fala em mediunidade curadora, né, ele se refere assim, ó, vou citar literalmente, é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Olha que interessante. É a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Um pouquinho mais adiante, ele vai dizer assim, essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Olha só, não é, então ela é anímica, ela é inerente ao ser humano. Aí reforça o que a gente vinha falando, qualquer pessoa pode aplicar o passe.
possuem todos os verdadeiros crentes. Olha só, todas aquelas pessoas que têm fé, sejam médiums ou não. As mais das vezes, é apenas uma exaltação do, olha o termo que ele vai usar, do poder magnético. Então, onde é que vem isso mesmo, esse termo? Poder magnético? Fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Então, Kardec utiliza uma terminologia do magnetismo, e não é por acaso, não é coincidência, né? Só que ele acrescenta ao magnetismo mesmérico, que Kardec conhecia, que Kardec dominava, que Kardec estudava. Antes de estudar o espiritismo, Kardec conhecia o mesmerismo, e ele acrescenta o que é o mesmerismo? O concurso dos bons espíritos. A França vivia uma ebulição à época de Kardec. Alguns anos antes, Franz Anton Mesmer lançou os seus tratados e várias clínicas, vários centros de cura, usando as técnicas de Mesmer, pipocavam na França. Ao mesmo tempo que a sociedade médica parisiense se opôs radicalmente aos pensamentos, à doutrina de Mesmer, porque já estava bastante tocada, contaminada pelo materialismo, pelo reducionismo, que viria a dar o norte a como a medicina iria se comportar nos anos subsequentes. Então, havia um conflito muito grande, né? E Kardec, segundo muitos biógrafos, né, Canuto Abreu é um que defende que Kardec estudou o mesmerismo, ele exercitava as técnicas de Mesmer antes mesmo do contato com o espiritismo, e a gente vai ver no Obras Póstumas e no o que é o espiritismo, que Kardec é apresentado ao fenômeno das mesas girantes por um senhor muito simpático chamado senhor Fortier, que Kardec descreve como um magnetizador. Ora, de onde é que Kardec conhecia o senhor Fortier e sabia que ele era um magnetizador? Das reuniões de estudo de magnetismo. E aí o próprio Canuto Abreu vai dizer nas suas obras biográficas que Kardec tinha contato com o magnetismo das reuniões do Conde do Poté, que era o seguidor de Mesmer mais famoso, mais conhecido à época de Kardec. Então, Kardec conhecia, e a prova que a gente tem disso são os vários jargões, os vários nomes que vêm do magnetismo que ele utilizou para poder explicar, né, o mecanismo não só do passe, mas como também dos fluidos, né, de toda a mecânica vibratória que o espiritismo veio trazer. Fluido cósmico universal, fluido magnético, fluido vital, fluido nervoso, são todas terminologias que vêm do magnetismo. Mas o passe só vai fazer parte mesmo como é que eu vou dizer, da prática espírita no Brasil. Quando a semente do espiritismo é transplantada da França para o Brasil, e aí o contexto brasileiro é totalmente diverso da França, é outra cultura. Quando os espíritas aqui vêm criar um movimento espírita pela difusão, pela manifestação da doutrina espírita, nós vemos um país que ainda tinha escravidão, que tinha uma multidão de necessitados. No Brasil colônia não podiam existir faculdades tanto de medicina como de qualquer coisa, então a saúde aqui era incipiente, existia uma demanda muito grande. Então a doutrina espírita e o movimento espírita, que é a doutrina em ação, vai se preocupar também com esses necessitados. Então nós vamos ver a doutrina oferecendo o quê? O magnetismo, a doação de fluidos, o passe. Né? Também vai se envolver muito com a homeopatia. Os primeiros homeopatas brasileiros, todos eram espíritas. Quem difundiu a homeopatia no Brasil foram
os espíritas. Depois, num outro momento, quando se regulariza a especialidade de homeopatia, há um cessamento da prática homeopática dentro do movimento espírita, mas o passe continua até hoje como atividade, como prática da doutrina espírita. E o quanto a providência divina é sábia de justamente a sementinha do espiritismo vir para o Brasil justamente nesse momento tão turbulento, como a gente precisava e era necessitado desses conhecimentos. Agora a gente conversou um pouquinho sobre o histórico do magnetismo, depois falamos um pouquinho sobre o mecanismo do passe, e agora o trabalhador que aplica o passe. Ele precisa de alguma preparação prévia, algum cuidado antes da realização do trabalho? Ou não necessariamente não precisa de uma preparação? Bom, como nós já falamos, a Nath colocou a questão assim, qualquer um pode aplicar o passe? Em tese, qualquer um, né? Estando em boas condições físicas, psíquicas e espirituais, né? E tendo boa vontade, qualquer um. Né? Mas dentro da doutrina espírita, né? Dentro do movimento espírita, o que se preconiza dentro da doutrina espírita? Então, quando a gente quer, né, saber como é que determinada coisa deve ser feita, deve ser executada, deve ser realizada dentro do movimento espírita, isso vale para o jovem e vale para todo o trabalhador da doutrina espírita. A gente vai buscar o que dentro do movimento? Uns documentos chamados documentos norteadores. Cada área tem um, ou tem mais de um, né? Então, de maneira geral, nós temos o OSCE, Orientação ao Centro Espírita. Todas as atividades que você buscar dentro da doutrina espírita, ali no OSCE. Inclusive, teve uma mudança agora há pouco, e entrou a arte espírita. Então, ali também, e ele vai sendo aperfeiçoado, porque esses documentos, são produzidos pelo movimento espírita, eles acompanham. Então, tem orientação ao centro espírita. Quando a gente fala do passe, o passe está inserido em qual área? A área do atendimento espiritual no centro espírita. Então, eu procuro o documento norteador, não sei se está todo mundo vendo aqui, tá? Orientação para o atendimento espiritual no centro espírita. E ali nós vamos abrir, nós vamos procurar, e nós vamos achar lá para o finalzinho, né, no capítulo 10, o passe. Então, vale a pena, assim, ó, a nossa dica, assim, ó, baseemos-nos, procuremos sempre a orientação, o porto seguro dos documentos norteadores, que são produzidos pelos órgãos federativos. E nesse documento norteador, no seu capítulo 10, ele vai nos trazer o quê? Quais são os pré-requisitos para quem quer aplicar o passe? Primeiro de todos, conhecimento doutrinário. Ele tem que conhecer a doutrina espírita. Ele tem que, de forma preferencialmente sistematizada e organizada, se apropriar dos conhecimentos espíritas, porque ele está inserido dentro do contexto espírita. E já tem que ter tido tempo de vivência, de relação com esses conceitos espíritas, com esse conhecimento, para ter dado a ele uma conduta equilibrada. Então, o primeiro é conhecimento espírita e conduta equilibrada. Depois ele tem que estar num estado de saúde física, mental, equilibrado. Ele tem que estar bem física, emocional e espiritualmente. E ele tem que se planejar no dia a dia para evitar todos os excessos. Excessos de alimentação, excessos que a vida nos traz no campo da sexualidade, né? Não é o celibato, mas é a sexualidade de forma disciplinada, né? O cuidado da alimentação não é fazer jejum,
mas é ter uma alimentação equilibrada, evitar abusos no álcool, né? Evitar as drogas. Então, é ter condições orgânicas, porque ele vai transmitir um fluido vital que é dele, que é produzido no corpo físico, armazenado num dos envoltórios do perispírito, que vai ser utilizado, porque o passe nas nossas casas é misto. Ele vem de energias da espiritualidade e também do aplicador do passe. Ter o equilíbrio das emoções. Então, ele se doutrinar, principalmente no momento do passe, ou próximo ao momento do passe, que ele não ter mágoas, emoções desvairadas, desequilíbrios nervosos, porque tudo isso interfere tanto nas energias que ele está produzindo para o passe, como contamina as energias que a espiritualidade está transmitindo por esse médium a pessoa que é o alvo da ação do passe. E, finalmente, como meta a longo prazo, nós desenvolvemos domínio do pensamento, dos sentimentos, provocar em dia a reforma íntima, buscando condutas que nos aproximem da espiritualidade superior. Então, o aplicador do passe não vai ser um anjo materializado, mas ele tem que ser alguém comprometido com a sua transformação moral. Esses são basicamente os pré-requisitos para alguém que quer se candidatar, mas também para alguém que quer se manter na atividade de passe. Né? Não é eu chegar assim, opa, consegui. E aí, depois que é trabalhador, seja da área da mediunidade, da área do passe, da exposição doutrinária, da evangelização, aí depois relaxa. O que não raro acontece. Não raro acontece, a gente baixa a guarda, né? A gente se aquerencia, fica muito à vontade dentro da casa, do movimento espírita, da atividade, e baixa a guarda. É um processo de vigilância e de trabalho constante. É fácil, agora todo mundo pode fazer o seu currículo, né? Botar o Vzinho onde está ali certo. Ou então voltar e repetir, fazer o cursinho de novo. Mas falando, eu filmo. Gente, é assim, ó, e no plano espiritual, quem aplica o passe no plano espiritual, os pré-requisitos são ainda mais, a exigência é ainda maior. Na Terra, aqui na Terra, muitas coisas são toleradas porque a espiritualidade nos apoia, nos dá suporte, e ela nos levanta e compensa as nossas deficiências. Mas no plano espiritual, nós somos o protagonista. E aí o grau de exigência é muito maior. Concurso é difícil, é puxado, tem que estudar bastante. E não basta só estudar. Eu e o Lucas falávamos antes de concurso, mas não é nada. Mas é um trabalho transformador. Acho que à medida que nós vamos trabalhando, a vontade e essa sedimentação, esse sentimento, esse sentir, vai fazendo que o bom senso comece a tomar conta, ainda que pouquinho, né, do nosso viver, e a gente vai mudando as nossas tendências, a gente vai trabalhando elas, porque o trabalho na seara espírita, ele preenche de uma forma tão grandiosa, tão profunda, que a vontade é só trabalhar para melhorar. Eu não sei, eu acho que não estava gravando ainda quando nós estávamos comentando a respeito do retorno das atividades presenciais do passe na pós-pandemia, né? E quando retornou o passe, eu estava participando, era um dos dias que eu atuo no passe, né? E a emoção foi tão grande, foi tão bonito, assim, ó, sabe? A gente se emocionou tanto, acho que todo mundo estava aos prantos na prece de encerramento. Porque é um trabalho tão bonito,
ele tem algumas exigências da nossa parte, ele exige alguma coisa de nós, mas é tão lindo, é tão bonito, tu te sente tão bem após a atividade de encerramento dos passes, tu te sente tão feliz, sabe? É tão gratificante, assim, ó, que, sabe, tudo vale a pena, sabe? Tudo vale a pena, o esforço, aquilo que, a inferioridade que nós largamos, que nós abrimos mão para poder, sabe? Vale a pena. E é bem como o provérbio chinês da sua sabedoria, né? Um pouco de perfume sempre fica na mão de quem oferece flores, né? O passe é isso. Tu sai perfumado da Câmara de Passes quando termina o trabalho. Tu sai perfumado. Por isso que não precisa, né? Alguns comportamentos, algumas práticas antigas que hoje são desnecessárias. Antes, se sentavam e uns aplicavam passes nos outros após o término dos passes. Os aplicadores do passe se revezavam aplicando. Não é necessário. Não é necessário. Porque a espiritualidade mesmo te ajuda a tu te harmonizar após os passes e tu sai dali perfumado, né, repleto de bons fluidos, de boas vibrações. Eu posso te dizer que, com certeza, é essa sensação. É como se um bálsamo. E, assim, dentro dos objetivos, os mecanismos de ação, os resultados relacionados à terapia do passe. O que tu tem a nos dizer sobre isso? Os resultados, tu diz assim, para a pessoa que está sendo o alvo da ação do passe, que está recebendo o passe, isso. O direcionamento dessas energias, elas podem ocasionar, assim, os efeitos mais variados possíveis, né? Que variam de grau para grau, de acordo com a demanda de quem está recebendo, o merecimento, e também o estado íntimo de prece ou não, de pensamento elevado ou não, né? Mas o passe, ele tem os efeitos mais variados. Ele pode ser estimulador, quando há necessidade de um estímulo. Ele pode ser calmante ou sedativo, quando há necessidade de acalmar e de sedar. Ele pode ser concentrador, ele pode concentrar energias, fluidos numa determinada região. Ele pode ser dispersivo, ele pode remover dali energias, fluidos, vibrações, particularmente se eles forem deletérios. Ele pode ser hipnótico, ou ele pode provocar um sono, né? Ele pode provocar um desdobramento, te tirar do teu corpo físico temporariamente. Ele pode te colocar, te atrair para o corpo físico. Então, os efeitos, e muitos mais, assim, ó, que nós não temos nem a ideia do que o passe ocasiona. E, normalmente, quem dirige, direciona esses efeitos da mesma forma que qualifica os fluidos e concentra em determinadas áreas. Na doutrina espírita, é a equipe espiritual que atua no trabalho do passe. Porque dentro da doutrina espírita, o passe, quando ele é de forma presencial, ele é misto. Ele é realizado pelo encarnado, aplicador do passe, mas também com as energias e o suporte técnico da equipe espiritual que atua na casa de passe, na sala de passes, dentro do centro espírita. Então, são esses trabalhadores técnicos da espiritualidade, competentes, formados, preparados para isso, que qualificam e dão o direcionamento e a qualidade que essas energias precisam para ser úteis, ser efetivas àquela pessoa que está recebendo o passe. Então, o trabalhador, o aplicador do passe, ele é a ponta do iceberg. Tem muita coisa acontecendo na sala
da câmara de passe. Espíritos retirando fluidos, espíritos colocando equipamentos ali, tanto para diagnóstico como para tratamento, e um trabalho que começa muito antes da pessoa entrar na câmara de passe. Começa, às vezes, na casa da pessoa, tem um ponto alto durante, ali no momento que, no salão, ali na sala, onde a pessoa está assistindo a doutrinária, está realizando as preces que antecedem e que são logo após a reunião doutrinária. Então, tudo acontece de uma forma conjunta, né, e constante até chegar no momento do passe. É lindo, né? É muito bonito, né? É emocionante, porque eu estava escutando tu falar e as imagens vindo à mente da situação acontecendo. É emocionante. Imagine muito mais, tá? Imagine equipamentos na câmara de passes, mecanismo e fluidos e energias, fluidos que os espíritos retiram da natureza, dos minerais, do próprio plano espiritual, que são elaborados e são conjugados aos fluidos da própria espiritualidade e do próprio aplicador do passe, né, para utilizar naquela pessoa que está sendo alvo da ação. Então, muita coisa acontece, né, durante o passe. É muito bonito, é muito rico esse ambiente. É rico, eu ia falar isso, é muito rico. E a quantidade de atividade antes, e a gente só chega aquele 1 minuto. Nós encarnados, né? É aqui, ó, um pouquinho só. A pessoa já está recebendo ação fluídica, tratamento fluídico, às vezes antes de chegar na casa. Né? Está ali no salão, né? Já está recebendo passe, já tá da espiritualidade, já está iniciando todo um diagnóstico, toda uma preparação, né? Às vezes chegam com companhias espirituais, que as defesas da casa permitem que adentrem na casa espírita, que também são tratados, porque também são espíritos, porque também merecem a atenção, a compaixão de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga. Então, o processo é muito amplo e vai além, né, do passe o que nós presenciamos, né, do físico que ocorre na câmara de passe. Há muitas coisas que os olhos não conseguem ainda ver. Ainda ver. Por enquanto, ainda não conseguimos ver. Mas muitas vezes, né, o trabalhador intui, né, e percebe flashes, nuances dessas cenas e que a literatura espírita é muito rica em documentar. É muito interessante que mesmo até a pessoa que recebe o passe muitas vezes não sabe da sua necessidade, mas a espiritualidade já reconhece esses aspectos para poder já trabalhar. É incrível. E a gente poderia falar a noite inteira, o dia inteiro sobre passe, porque é um assunto muito rico, muito vasto. A gente precisa dar um encerramento para o nosso assunto, que está muito bom. Estamos do tempo, né? Isso. Nossa, nos empolgamos aqui, eu me empolguei. Tudo bem, tranquilo. Eduardo, quais os principais desafios para quem quer adentrar nessa zona de trabalho que é o passe? Os desafios são exatamente a gente nos qualificar dentro do que o movimento atual, o movimento espírita atual, nos pede. A busca do conhecimento, né? A busca do equilíbrio, né, das emoções, a busca adquirir esse bem-estar psíquico, espiritual, físico também, né? Às vezes nós nos descuidamos também com o nosso invólucro físico, né, em trabalhar para que nós, de forma continuada, né, não só aquele pulso, aquele esforço para atingir determinado objetivo,
Porque nós, muitas vezes, somos inconstantes, né? Nós oscilamos bastante. E muitos trabalhadores espíritas, quase todos nós, oscilamos. Vivemos um momento em que a gente, usar um termo bem da nossa região, nós nos aquerenciamos, né? Nos sentimos muito confortáveis, numa zona de conforto, e baixamos a guarda. E aí esses princípios que o estudo nos deu, o que nós conseguimos já de conduta, de hábitos, de prática, às vezes há um relaxamento. Então, a proposta espírita é de uma melhora, de uma qualificação constante, é uma doutrina progressiva, né? E nós, às vezes, nos acomodamos em determinados platôs. Então, o desafio a quem quer, e ao jovem, porque o passe está também aberto ao jovem, né? E é uma porta de entrada para muitas atividades. É a busca do conhecimento, é o equilíbrio, a vivência, o uso daquele conhecimento como ferramenta transformadora, a busca dos equilíbrios dos sentimentos, a aquisição de forma lógica da justificativa para criarmos hábitos saudáveis, mentais, espirituais e psicológicos, que nos mantenham de forma constante na condição de dar o passe. Mas a condição de aplicar o passe não é só para aplicar o passe, é porque é o que é melhor para mim, é o que me leva à evolução, ao crescimento espiritual, ao progresso. Então, o desafio é o desafio da vivência, é a proposta que o movimento espírita hoje nos dá. Olha, já foi a doutrina, já foi, o conhecimento chegou, já se experimentou bastante, teve pesquisa, teve bastante fenômenos espetaculosos. Agora, espíritas, é hora de vocês vivenciarem. Então, esse é o nosso desafio de hoje, do momento, né? É a gente não ver a doutrina com aquela coisa interessante, curiosa, bacana, como o espiritismo é legal, né? Mas tá aí a vivência, tá aí. E aí, o que ele te transformou? E dessa transformação, o que virou hábito? Né? Então, o que é desafiador para o passe é desafiador para todas as áreas do movimento espírita e para tudo praticamente, né? Que é a apropriação do conhecimento, mudança de hábitos e a manutenção dessas conquistas adquiridas. E vamos conseguir. Vamos. Chegar lá, hein? Vamos chegar lá. Vamos. Vamos todos retornar ao plano espiritual muito melhor do que o que aqui chegou. Vamos desencarnar melhor, vamos nos adaptar à vida espiritual melhor, vamos chegar com conquistas e com méritos que antes não tínhamos, ter uma perturbação menor na vida espiritual e nos preparar melhor ainda para o retorno à carne. Vamos conseguir, vamos conseguir. Vamos, estamos lutando para isso. Assim seja. Força, disciplina, coragem. Então, que tudo isso seja o nosso rumo, não só o nosso, né, mas o de todos que buscarem a sua evolução, a sua melhora, a busca por si mesmo, a vitória diante das dificuldades que se apresentam a cada dia. Vocês têm algumas considerações, Lucas, a fazer? Primeiramente, gostaria de agradecer, Eduardo, pelo esclarecimento, pela aula de passe que a gente teve hoje. Gente, nem é minha área, não trabalho na área do atendimento espiritual, sou um curioso, né, do passe. Esse, então, foi o episódio 2, as dimensões mediúnicas do passe. Espero que todos tenham gostado e nos acompanhem nos próximos episódios. Nath, considerações finais? Só tenho a agradecer, eu gostaria, quando crescer, eu quero ser curiosa como o Eduardo. Ah, sim. Muitíssimo obrigada pelas
palavras elucidativas, didáticas, profundas, porque eu sei que elas saíram aqui, do teu coração, do teu sentimento mais profundo, para nos abrilhantar com teu conhecimento, e que seja esse o primeiro de muitas outras conversas que nós possamos ter aqui no nosso SEGcast. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E, jovem espírita, nós estamos sempre trocando energia, trocando fluidos entre os encarnados, entre encarnados e desencarnados. A troca de energias, de vibrações, de fluidos é uma lei natural e é um fenômeno espontâneo. Quando a gente se apropria do conhecimento espírita, a gente sabe que essa é uma realidade, a gente toma consciência do que antes inconscientemente acontecia. E o passe nada mais é do que uma forma bonita, caridosa, consciente e com técnica, com conhecimento de fazer essa transmissão com o objetivo da prática do bem. Obrigada, gente. Até a próxima. Um abração. Um grande abraço.